Fala pessoal, bom dia. Primeiramente, quero desejar para todos uma feliz virada de ano, né? Hoje a gente vai estar analisando mais a continuação continuação não, na verdade, uma nova carta do Gary, certo? Ontem eu não consegui, ontem na verdade eu não fiz a análise, não postei nenhum vídeo. Então hoje, para compensar, eu vou estar fazendo a análise aqui hoje, certo? E vamos que vamos, embora para cima. Já vou compartilhar a tela aqui com vocês nesta partizita aqui. Let's go, certo? A gente vai ler a carta que é O Impressionante Segredo do Blackjack, de um Homem Misterioso de Las Vegas, certo? Essa carta aqui é pra, acho que é um nicho de aposta, cassino, na verdade, algo assim. Então, é isso, certo? Vamos lá que eu já tô na casa dos meus pais, então eu vou ter que fazer aqui na cama, porque estão lá fora, limpando tudo. Então vai ser um pouquinho sofrido, como diz a minha avó, né? Sofrido, que não é sofrido, é sofridinho. Certo? Mas vamos que vamos, vai dar certo. Beleza? Vamos lá, então. A gente começando essa análise aqui, a gente já pode ver que aqui essa primeira questão, que é a pré-headline, certo? Pré-headline é o que vem antes da headline, é por isso que é pré-headline. É, aqui nessa parte, bom, vamos ler. Pela primeira vez nunca revelado, o impressionante segredo de Blackjack, de um homem misterioso de Las Vegas. Blackjack, se eu não me engano, é o nome de um jogo, tá? Blackjack é tipo jogo de carta, poker, um negócio assim, sabe? É um jogo, na verdade, né? Acho que envolve aposta e etc. Então, ó, o que que a gente pode ver aqui? Pela primeira vez, nunca revelado. É, a gente pode ver que nessa parte o Gary, ele trouxe a questão de ser algo novo. Tipo, não tem muito o que olhar, né? Só que a pergunta é, por que o Gary tentou trazer essa questão de ser algo novo, né? Porque, tipo assim, pela primeira vez, nunca antes revelado. Por que o Gary coloca isso no começo? Será que era porque o mercado era muito saturado? Será que era porque o mercado já estava, tipo assim, é, na verdade, será que ele elevou o nível de sofisticação do mercado? Certo? Tipo, ele viu uma forma de expandir isso? Não sei, certo? Mas a gente pode ver que ele está antecipando uma exclusividade, certo? E aí ele vem, o impressionante segredo. Impressionante segredo é o mecanismo, só que aqui o que que acontece? Essa parte do mecanismo, o impressionante segredo, isso aqui é uma técnica de escrita, tá? Que acho que técnica de escrita. Eu acho que é o Gary que fala muito sobre isso também, essa questão de você, tipo assim, quando você vai falar de algo, você dá uma ênfase para esse algo, certo? Para conseguir fazer com que esse algo se torne mais atraente. A gente viu isso nas últimas análises também. Mas enfim, ó, o impressionante segredo de Blackjack, de um homem misterioso de Las Vegas, certo? Nessa parte aqui, ó, o impressionante segredo de Blackjack, certo? Aqui nós temos o no caso, a superestrutura, certo? O que que é na verdade, pessoal, a gente pode até ver que essa headline toda do Gary é uma superestrutura. Como assim, Matheus? O que que é superestrutura? Quem, tipo assim, já falou disso foi uma vez, acho que foi o Derek, que é um outro copywriter. Eu vi recentemente o Lucas Nóbrega também falando sobre isso daí, que é basicamente, pelo que eu entendi, né, pelas coisas que eu já vi, tipo assim, para explicar para vocês, é como se você pegasse algo muito, tipo assim, um senso comum muito forte do mercado. Então, tipo assim, às vezes uma notícia que o mercado todo já viu, ou uma referência que o mercado todo conhece, ou um método que o mercado todo conhece, certo? E aí você, tipo assim, cria algo dentro daquilo. Por exemplo, quando os caras fizeram o robô do Pix, eles pegaram o Pix, que era algo que todo mundo conhecia, e fizeram algo em cima disso. Então foi uma super estrutura, certo? Tudo bem que, né, eu não vi muito bem esse produto, pelo que eu vi. Enfim, não interessa, né? Mas a gente pode analisar a superestrutura. Teve também com outros produtos, que nem teve um produto que vendeu muito na internet, que foi
ganhar dinheiro assistindo vídeos, né? Esse produto aí vendeu milhões de reais, milhões, 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 certo? O que que os caras pegaram? Os vídeos, que era uma superestrutura que o mercado todo já conhecia, e tinha senso, e criaram algo em cima. Também tem que ganhar no TikTok, e etc, sabe? Então, a superestrutura é basicamente isso daí. O que que eu vejo que o Gary fez aqui de superestrutura? Ele pegou o Blackjack, que era algo que o mercado todo conhecia, e montou algo misterioso em cima disso. Você entendeu? Então, o impressionante segredo e um homem misterioso de Las Vegas tem congruência, porque segredo e mistério, eles, tipo assim, são coisas que andam meio juntas, sabe? Tipo, quando você tem um segredo, automaticamente aquilo também pode ser um mistério, porque ninguém sabe, sabe? Enfim, é basicamente isso daí, mas a gente vê essa headline de superestrutura dessa forma, tá? Enfim, mas vamos lá. Você já se perguntou por que há sempre tanta empolgação em ganhar dinheiro jogando o jogo de Blackjack no cassino? Aqui, ó, o que que o Gary faz? Ele pega uma crença comum do mercado. Só que ele pega essa crença e o que que ele faz? Ele dá um. Na verdade, aqui, pessoal, o que que eu quero que vocês percebam? Que ele pega uma crença que o mercado tem já e ele só explica o porquê só o porquê aquilo acontece. Então, ele pega uma crença do mercado, porque aquilo acontece. Eu nem coloquei o timer, velho. Brincadeira, hein? Isso aqui eu vou estar fazendo 1 hora. Acredito que já tenha. Eu vou colocar aqui. Ó, 10h29, a gente começou 10h21, se eu não me engano. Então são 8 minutos. 8 minutos menos 60 vai para 52, certo? Vamos que vamos, enfim. Vamos continuar, certo? Aqui, o que que o Gary faz, pessoal? Olha que legal. Eu quero que vocês parem. Esse tipo de estrutura aqui que ele está fazendo, isso aqui que ele escreveu, dá para se adaptar para várias coisas para vocês começarem uma carta. Ele perguntou: você já se perguntou por que há sempre tanta empolgação em ganhar dinheiro jogando um jogo Blackjack no cassino? Isso aqui é a crença que o mercado já sabe, ó. Ter empolgação jogando Blackjack no cassino. Só que agora você já se perguntou por que isso acontece? Sabe o que que dá para fazer? Ó, isso aqui dá para se adaptar para várias coisas. Por exemplo, ó, você já se perguntou porque fazer atividade física emagrece tanto? Ó, você já se perguntou por quê? Tomar Dramin, eu nem sei, Dramin é pra dor de cabeça? Aqui, pessoal, olha que legal. O que que o Gary faz? Dá para dar, isso aqui dá em si para se adaptar para vários nichos diferentes, tá? Nessa parte aqui, o que que o Gary faz muito, que ele fala muito, ele pega essa crença que o mercado já acredita e ele só aprofunda nela. Tipo assim, você já se perguntou por que fazer atividade física emagrece tanto? É recomendado para se emagrecer, você entendeu? Você já se perguntou por que tomar Advil acaba com a febre? Tipo assim, todo mundo acredita que, por exemplo, vamos supor, o mercado da febre, vamos supor que eu nem sei como é que chama esse mercado. Claro que é nicho de saúde, né? Mas, tipo, não sei o nome específico desse subnicho. Vamos supor que, tipo assim, todo mundo acredita que a Advil faz bem pra, pra febre. Só que por que que ele faz esse bem? Essa resposta é, tipo assim, a explicação para essa resposta é possível se transicionar para uma nova tipo de solução. Por exemplo, recentemente.
teve uma copy que fazia assim, você sabe por que o Ozempic emagrece tanto? Certo? Por quê? Porque o pessoal já acredita que o Ozempic emagrece, mas por que que ele emagrece tanto? E aí, enfim, vamos ver o que o Gary fez, mas ele, aqui deu pra ver que basicamente ele quis trabalhar dessa forma, certo? Que é o quê? Pegando uma crença do mercado e explicando por que aquilo acontece, é exatamente isso que ele vai explicar agora. Bom, vou lhe dizer por quê agora. Na verdade, aí ele vem com o reason why, certo? Acho que na verdade nem preciso escrever, não. Na verdade, vou te dizer algumas coisas sobre este incrível jogo de azar que você provavelmente nunca viu antes. Isso daqui, pessoal, ó, coisas que possivelmente podem te fazer ganhar muito dinheiro e algumas coisas que podem fazer com que você nunca mais volte a jogar. Portanto, por favor, lê essas palavras cuidadosamente. Então, ó, o que que o Gary tem aqui? Ele tem as fascinations disfarçadas. Como assim fascinations disfarçadas, Matheus? O Gary, você concorda comigo que ele poderia falar isso daqui, ó? Na verdade, ó, o que que a gente pode enquadrar esse bloco todo aqui, ó, com as fascinations. Tipo assim, disfarçadas. O que que é as fascinations? É o que o Gary vai te revelar, certo? O que o Gary vai te contar dentro dessa carta. O que você vai descobrir aqui dentro. Também chamado de bullet também, certo? Acho que bullet e fascination só tem nome diferente dependendo do bloco que você for usar, enfim. Mas o que que a gente pode ver? Olha aqui, ó. O Gary ele poderia muito bem falar, ó, bom, vou te dizer o porquê agora. Como você provavelmente já sabe, o Blackjack é o único. Você vê que o Gary podia cortar tudo isso daqui, ó. Você vê que faz sentido, ó. Oh, calma aí que eu fiz errado. Ó, bom, vou lhe dizer o porquê. Como você provavelmente já sabe, o Blackjack é o único jogo que pode ser realmente derrotado. Só que por que que o Gary, ele coloca esse trecho aqui, ó, todo esse bloco aqui, ó? Por que que você sabe me dizer por quê? Porque basicamente ele quer criar loopings para o cliente ficar vendo a carta dele, certo? Ele dá motivos para o cliente não sair da carta dele. Porque se, tipo assim, ele só chega e explica o que é logo de cara, e a pessoa fala, ah, tudo bem, entendi, ela sai da carta. Não, ele precisa jogar alguma isca, tipo assim, ó, vou te explicar isso, mas aquilo lá que ele acabou de falar vai prender a pessoa na carta, entendeu? Tipo, por exemplo, ó, coisa que você provavelmente pode, ó, eu vou coisas sobre incríveis sobre esse jogo de azar que você provavelmente nunca ouviu antes. Nessa parte do nunca ouviu antes, qual que é a parada? Tipo assim, a pessoa fica instigada, então ela vai ler até o final. Putz, eu nunca vi isso antes. Que é isso daí? Sabe? Então, o Gary basicamente ele coloca essas fascinations disfarçadas, por quê? Porque elas vão instigar a curiosidade do leitor a continuar assistindo. Você entendeu? Então, aí como é que ele instiga isso daqui? Com benefício? Ó, a gente pode ver. Na verdade, vou te dizer coisas sobre esse incrível jogo de azar que você provavelmente nunca ouviu antes. Então, a gente tem aqui exclusividade. Aqui, ó, é o nunca ouviu antes, né? Tipo, tem essa sensação de ser algo exclusivo. Então, tipo, de ser algo novo. Na verdade, ó, é algo novo, tipo, e exclusivo. Que você nunca ouviu, na verdade, é só algo novo, né? Tipo, que você nunca ouviu antes. Então, tem ele vem com essa questão de ser algo novo. Ele também vem com essa questão dos benefícios. Benefício, que é o quê, ó? Você pode te fazer ganhar muito dinheiro, certo? Aqui, ó, você provavelmente nunca ouviu antes, é o novo, o benefício, e algumas coisas pode fazer com que você nunca mais volte a jogar. Aqui ele vem com curiosidade, certo? Porque a pessoa pensa, por que que eu nunca mais vou jogar isso daqui? Então ele instiga esse lado curioso da pessoa. Portanto, por favor, leia essas palavras cuidadosamente. Olha que legal. Leia essas palavras cuidadosamente, pessoal. Parece que, tipo assim, o que que eu quero que vocês percebam aqui? Que o Gary, ele não só, tipo assim, intensifica um pensamento na palavra do leitor com argumentos, mas com palavras também. Isso aqui é muito poderoso. Por exemplo, ó, quando ele fala que você vai, tipo assim, o que você vai ver aqui, você nunca viu antes em lugar algum, você nunca viu antes, na verdade, nunca ouviu falar antes, dá aquela sensação de ser algo novo, certo? E tipo assim, algo meio misterioso e tudo mais. E aí, quando ele fala, leia essas palavras cuidadosamente, intensifica esse mistério. Você entendeu? Tipo, intensifica essa linha de pensamento do tipo, putz, isso daqui é algo misterioso, é algo novo, leia com cuidado. A gente geralmente só, tipo,
aparece aquelas coisas de leia com cuidado ou tipo qualquer coisa de cuidado quando realmente é algo muito importante, algo muito poderoso, algo perigoso. Então entra muito nessa parte psicológica do ser humano, entendeu? Então, enfim, é, é basicamente isso daqui, certo? Então, instiga essa curiosidade. Então, por favor, leia essas palavras cuidadosamente. Cada palavra é verdadeira e me custou a melhor parte da minha vida para descobrir o que agora eu vou revelar para você, certo? Então, aqui é basicamente eu vejo esses três pontos, certo? Que o Gilbert, nesse bloco aqui, qual que foi o objetivo dele em si? O objetivo foi fazer com que o cliente ficasse na carta, certo? Então, a gente pode até, ó, tensão do prospect na carta. O objetivo aqui foi esse, certo? Pode entrar. Você vai ficar muito tempo aí? Vou ficar uma hora. Você vai vir lá na chaveira buscar o gás. Ah, se aguentar esperar uma hora, eu vou. Por quê? Tá. Pronto, pessoal. Perdão, minha mãe entrou no quarto, tudo faz. Perdão não, né? Minha mãe entrou no quarto, vocês não tem que pedir perdão pra vocês, não. Enfim, vambora. Outra coisa aqui, ó. Então a gente vê que nesse bloco ele quis prender a atenção do leitor. O primeiro bloco aqui, ele quis. Ó, você já se perguntou por que há tanta sempre empolgação em ganhar dinheiro jogando jogo de cassino, certo? Nessa parte do jogo de cassino, tipo assim, que ele quis, nesse primeiro bloco aqui, nessa primeira etapa, é, eu vejo que o Gary quis fazer basicamente era. Ó, vamos escrever na verdade, ó. Aqui ele prendeu a atenção do leitor. No conte-me mais sobre, certo? Aqui ele prende a atenção do leitor. Nesse bloco aqui, você já se perguntou por que há sempre tanta empolgação em ganhar dinheiro jogando um jogo de blackjack no cassino? Aqui, pessoal, isso daqui pode se encaixar também como uma pergunta paradoxal, tá? Boa, boa, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, ó. Isso ele quis é, capturar. Na verdade, ele não quis capturar, porque ele já conseguiu capturar a atenção aqui, né? Aqui eu acho que ele quis putz, se ele quis, aqui ele prendeu a atenção, aqui ele quis prender, tipo, que aqui você vai descobrir todas essas coisas. Nesse primeiro bloco, eu acho que ele quis putz, como é que eu posso explicar pra vocês? Na verdade, eu tô quase entendendo, mas eu não tô entendendo ainda. Você já se perguntou por que há sempre tanta empolgação em ganhar dinheiro jogando o jogo do Blackjack no cassino? É como se fosse uma pergunta paradoxal. Por que que você faz uma pergunta paradoxal? Tipo, você já se perguntou por que a academia te faz perder tanto peso? Ou você já se perguntou por que tem mulher que é magra mesmo comendo de tudo? Olha, nessa parte aqui parece que o Gary ele quer realmente capturar essa atenção, na verdade. Só que, tipo assim, porque na headline, o cliente, tipo assim, ele fica curioso. Ah, tá, perfeito, ó. Então aqui, ó, ele quis, ele capturou a atenção do cliente, prospect, usando uma pergunta paradoxal, certo? E aqui na headline, aqui vai vir uma parada legal. Aqui ele chamou a atenção, certo? Então aqui ele chama a atenção. Putz, o que que é isso daí? Aqui ele captura, certo? E aqui ele prende. Isso daqui é diferente, pessoal. Essas três coisas, capturar, chamar e prender, é totalmente diferente. Chamar a atenção é quando você vai lá e, tipo assim, putz, dá um grito, por exemplo, no meio do shopping. Você chama a atenção de todo mundo. Só que você concorda que, tipo, em 3 segundos todo mundo vai parar de ficar olhando pra você. Então você chamou a atenção, mas você não conseguiu capturar ela. Você só chamou. Depois que você chama, você captura essa atenção, certo? Então, por exemplo, quando você vai no shopping, imagina que você tá lá no meio da praça de alimentação. Claro que tem vídeos que fazem isso, né? Mas, tipo, o cara vai lá e dá um grito. Pum! Ah, ele dá um grito lá no meio da praça de alimentação. Ele chamou a atenção de todo mundo. Só que o que que acontece? O pessoal olha pra ele, depois o pessoal para de olhar.
certo? Então ele só conseguiu chamar a atenção, mas ele não capturou essa atenção. Então ele chama, ele dá o grito, pum, ele vai lá e chama a atenção. Agora, para ele conseguir capturar, o que que ele teria que fazer? Ele vai lá, chega, dá o grito, então, tipo, por exemplo, ele chamou a atenção, e aí ele fala, todo mundo que, por exemplo, na verdade, eu preciso que todo mundo preste atenção em mim. Então ele vai lá e captura a atenção do pessoal, certo? Só que aí tem várias formas de eu conseguir capturar essa atenção. Geralmente você tem que oferecer alguma coisa de volta, né? Então, tipo, todo mundo que quer emagrecer, presta atenção no que eu vou falar agora. Então tem esse benefício, certo? Só que ele captura a atenção. Só que aí o que que acontece? O pessoal, geralmente, ele, tipo assim, eles estão capturados ali, só que a atenção, na verdade, deles foi chamada, então, putz, eles estavam fazendo uma coisa, eles prestou atenção no cara que gritou, ele falou alguma coisa que instigou essas pessoas, ele capturou essa atenção, só que ele precisa prender aquelas pessoas na mensagem que ele vai falar. Por quê? Porque somente capturar em si não é o suficiente. Por que capturar não é o suficiente? Porque quando você captura, você não prende a pessoa na sua carta. Não tem, tipo assim, por exemplo, se você quer, tipo assim, na verdade, é que tipo assim, esse tipo de pergunta, se você quer emagrecer, você presta atenção no que eu vou falar agora, você tanto captura como prende, certo? Só que aqui, nesse ponto, o Gary não fez isso na mesma frase, ele só capturou a atenção aqui. Nessa parte aqui de baixo, é aqui nessa parte que ele prende essa atenção. Falando o quê? Tipo, você vai descobrir isso, aqui, tem esses benefícios, tudo mais, etc. Você entendeu? Então, pessoal, aqui nesses três blocos a gente vê essa estrutura. Então, chama atenção, captura atenção e prende atenção, certo? Então, não sei se ficou claro para vocês, mas para mim ficou bem claro isso daqui, certo? Enfim, agora que ele capturou a atenção do leitor, o cliente quer saber, conte-me mais sobre isso, certo? E agora ele vai, ó. Como você provavelmente já sabe, o Blackjack é o único jogo que pode ser realmente derrotado. Ao contrário da roleta, caça-níqueis ou qualquer outro jogo popular de cassino, Blackjack é baseado no que é conhecido como provas dependentes. Isso significa que o resultado ou desfecho de qualquer mão depende de quaisquer cartas ainda estão no baralho. Então aqui, ó, ele começa. Por outro lado, slots, etc., são jogos de azar baseados em provas independentes. Agora, tentativas independentes significam que toda vez que você lançar os dados, girar a roleta ou puxar o cabo do slot, a chance de quaisquer número em particular ou combinação de número aparecer é sempre a mesma. O girar, rolar ou puxar anteriormente não tem influência sobre qual será o próximo resultado. Parece bem simples, mas aqui está o que isso realmente significa. Significa que a única maneira de ganhar desses jogos de cassino é realmente ser sortudo. E quando eu digo que você deve ser sortudo, não estou brincando. Você precisa ter Deus, o duende mágico, uma pata de coelho, ferradura de cavalo ou qualquer outro amuleto imaginável de boa sorte trabalhando para você, porque as chances de ganhar estão realmente empilhadas contra você. Vejamos alguns exemplos. Isso daqui é prova. No jogo de craps, a média de vantagem da casa é de aproximadamente 7,22. Às vezes é muito mais alta, às vezes é muito mais baixa. Tudo depende de como você aposta. Numa roleta, as vantagens da casa são fixadas em 5,26%. Agora, a pequena vantagem pode não parecer muito para você, mas é. Na verdade, é a razão pela qual os cassinos são tão bem-sucedidos, certo? Mas o Blackjack é diferente. Eis a razão. Então, o que que ele quis, o Gary provavelmente quis implementar nessa primeira parte aqui, nesse primeiro bloco, certo? Primeiro aqui ele começou com uma crença, que tipo, na verdade, eu acredito que ele tenha começado com uma crença. Qual crença que é essa? O Blackjack é o único jogo que você pode realmente ganhar, você pode vencer, você pode derrotar a casa. Por que que ele é o único jogo? Aí a pessoa se pergunta, né? Quer ver, ó? Na verdade, é nessa parte aqui que a pessoa se pergunta, ó. A pessoa se pergunta por quê? Aí ele vai lá e explica, ó, tá vendo? É legal ter essa linha de pensamento para conseguir entender o que o cliente pensa. Isso que eu falei é ouro agora, hein, pessoal? Ao contrário da roleta de caça-níqueis, tatatã e etc., os resultados de desfecho e tudo mais. Por outro lado, roletas, slots e etc. são jogos de azar baseados em provas independentes. Agora, tentativas independentes significa toda vez que você lança os dados, gira a roleta ou puxa o cabo do slot, a chance de qualquer número em particular ou combinação de número aparecer é sempre a mesma. Então, aqui nessa parte, ele, ele começa com essa comum no mercado. Então, tipo assim, todo mundo sabe que o Blackjack é o único jogo
ele até fala, como você provavelmente já sabe, o Blackjack é o único jogo que pode realmente ser derrotado. Então ele começa aqui com uma crença do mercado. Por quê? Porque ele vai vir com os pontos lógicos da gradualização. Tem um livro que fala sobre isso, que é o Breakthrough Advertising, tá, pessoal? Mas é isso, enfim, não vou tocar nesse assunto agora, vamos continuar. Aí, ao contrário, e aí ele as pessoas perguntam, mas por que que ele é o único que pode ser realmente derrotado? Aí ele vem com o Reason Why, ó, porque ao contrário de todos os jogos de roleta e tudo mais, depende da sorte, certo? Só que daí, o que que ele fala? Aqui, ó, ele utiliza os argumentos dele para conseguir mostrar que os outros jogos de cassino, eles realmente são pura sorte. São realmente pura sorte os outros jogos de cassino, certo? Então, o que que acontece nessa parte aqui? Já que os outros jogos de cassino são realmente pura sorte. Na verdade, ele vai fazer isso mais para frente. Mas aqui o que que a gente vê que o Gary quer implementar? Que os outros jogos de cassino você não consegue, não existem métodos para se ganhar. É só na sorte. Já o Blackjack é diferente. E aí ele vem aqui e ele vai continuar o segundo ponto lógico, certo? Aí, ó. Então aqui é basicamente isso daqui, tá, pessoal? É o que o Gary quis implementar, que os outros jogos de cassino. Perdão. Você só consegue vencer na sorte. O. Ah, que legal. Ah, saquei, da hora. Enfim, é basicamente isso daqui, tá? Os outros jogos de cassino você depende totalmente da sorte. Aqui ele tem o argumento de prova. Aqui ele tem outro argumento de prova, que é tipo, quando a gente fala de sorte, você realmente precisa de sorte, certo? Aí aqui ele vem com uma prova para provar que isso daqui que ele falou aqui em cima é verdade, certo? Enfim, é basicamente, ele trocou esse tipo de pensamento e de ideia, tá? Pessoal, perdão porque às vezes eu tô meio perdido, eu tô meio lento, porque, sei lá, enfim, eu só peço perdão por isso, tá? É porque realmente a culpa é minha. Mas enfim, vamos lá. Mas então agora o cliente sabe, então, ó, o prospect sabe que os outros métodos do cassino não são viáveis por conta de dependerem totalmente da sorte. Isso daqui, se eu não me engano, eu não sei se eu acho que não sei se a porcentagem está certa, porque parece realmente muito baixa, na verdade. Não, na verdade, isso aqui é porcentagem de vantagem, né? Então, vantagem é algo que você tem a mais. Bom, enfim, vamos continuar. Mas, então, aqui o cliente já sabe que os outros métodos de cassino não são viáveis para se ganhar dinheiro. Por quê? Porque nos outros métodos depende totalmente da sorte, e sorte não tem como a gente controlar, sabe? Enfim. Mas o Blackjack é diferente, eis a razão. Para ganhar no Blackjack, você simplesmente precisa prestar atenção ao jogo e desenvolver uma habilidade hábil para jogar boas cartas. É por isso que o Blackjack é mais popular jogo de cassino. Aqui tem um elemento de prova no meio, ó. Por que prova, Matheus? Porque o que que o mercado já sabe? Que o Blackjack é o tipo de jogo de cassino que é mais popular. Se ele é o jogo de cassino que é mais popular, a pessoa se pergunta, mas por que que ele é o mais popular? Sabe? Então, tipo assim, não que a gente se pergunte, mas isso, tipo assim, a gente pode se perguntar, por que que, por exemplo, dieta emagrece tanto? Por que que todo mundo vai pra academia? Você entendeu? Então são esse tipo de pensamento que o cliente, que na verdade já acontece, que a gente sabe que acontece, tipo assim, a academia realmente emagrece. Mas aí, tipo, por quê? Aí ele vem com o Reason Why, entendeu? Porque, tipo, a academia é o único método que fortalece seus músculos, seu músculo acelera o seu metabolismo. Por isso que todo mundo gosta de ir para academia para emagrecer. Sim, entendeu? Tipo, é dar uma justificativa lógica naquilo que o cliente já acredita. Isso aqui é muito forte, pessoal. Isso aqui é muito forte. Por exemplo, a mulher já acredita que ela pode emagrecer indo pra academia, certo? Então, tipo assim, putz, eu já tenho essa crença de que ela pode realmente emagrecer indo pra academia. Mas por quê? Por que isso acontece? Você entendeu? Dar esse porquê fortalece essa crença na cabeça do cliente. Torna que, tipo assim, ir pra academia é realmente o caminho certo para se emagrecer. Então, se você trabalha com academia, aí você pode realmente ter algo, tipo assim, um elemento de prova muito forte para conseguir convencer mais pessoas de irem pra academia. Entendeu? Enfim, então, aqui, ó.
Aqui ele tem a afirmação e o reason why, certo? Só que nessa parte aqui, pessoal, o que que é interessante de nós observarmos é que eu estou deitadinho. Ai, perdão. Enfim, o que que é interessante a gente observar nessa parte, certo? Que ele fala, mas o Blackjack é diferente, eis a razão. É que o Gary faz uma afirmação, e quando você faz uma afirmação, você precisa provar que essa afirmação é verdade no mundo de cópia, principalmente no mundo de hoje em dia, onde as pessoas estão cada vez mais céticas, certo? Então você faz essa afirmação e você faz um reason why. O que que é o reason why? É explicar por que que aquilo que você falou realmente é verdade. Nossa, tá tudo sujo, né? Enfim. Então aqui nós vamos ver que é exatamente isso que o Gary vai fazer nessa parte, certo? Nossa, eu acho que eu vou ficar um pouco de lado aqui. Então, ó, nessa parte aqui vamos poder ver que o Gary realmente ele faz isso. Então aqui, ó, tem o reason why. Por que que essa afirmação é verdade? Por causa disso daqui, certo? Nós temos aqui uma afirmação, nós temos aqui uma afirmação, eis a razão, nós temos aqui um reason why. E olha que legal essa estrutura, pessoal. Reason why, certo? É por isso, é um jogo de habilidade. Se você for bom o suficiente, pode ganhar uma boa bolada honestamente. Nessa parte aqui da prova, olha que legal. A prova ela vem para fortificar a afirmação que o Gary fez. Você entendeu? Então, olha essa estrutura. Essa estrutura aqui é muito boa para você construir e montar argumentos para o seu cliente. Você faz tipo uma afirmação. Depois que você fez essa afirmação, você faz um reason why. E depois que você faz o reason why, você usa uma prova, certo? Afirmação, reason why, prova. Essa é uma das maneiras mais poderosas de você conseguir de você conseguir colocar um argumento dentro da cabeça do cliente. Você entendeu? Afirmação, reason why, prova. Então, por exemplo, eu afirmo, é, vamos supor assim que eu vou afirmar que é, como é que eu posso falar? Se você fizer, por exemplo, se você for para academia, você consegue emagrecer muito rápido, muito mais rápido que o normal. Por quê? Porque quando você vai para academia, você treina seus músculos. E quanto mais músculos você tem no corpo, mais o corpo precisa. Daí tem que ter, achar um reason why. Eu vou criar uma coisa, tipo assim, quanto mais músculo você tem no corpo, mais, tipo assim, sangue seu corpo precisa. Para bombear mais sangue, o coração, o corpo trabalha mais, o organismo trabalha mais. Não só o coração, mas o organismo todo. Quando o organismo trabalha mais, ele acaba queimando mais. Quando você queima mais, seu metabolismo acelera. É por isso que tipo assim, a academia emagrece. E é por isso que, tipo assim, você vê muitas mulheres acima do peso mudando os seus corpos dentro da academia. É, enfim, esse último elemento de prova, não sei se ficou muito legal, mas enfim, vocês entendem que é basicamente isso, afirmação, reason why, prova. Pode inverter, pode mudar e tudo mais, mas é importante esses três pontos. Aí tem elementos de prova também, que é a prova demonstrativa, que é uma das mais fortes, que também pode ajudar. Enfim, aí ele vai. É um jogo de habilidade. Se você for bom o suficiente, você pode ganhar uma bolada honestamente. Por essa razão, os métodos e estratégias foram vendidos por tão pouco quanto US$ 10. E tantos, por essa razão, ó, é um jogo de habilidade. Se você for bom o suficiente, você pode ganhar uma bolada honestamente. É por isso que o Blackjack é o mais popular jogo de cassino, é um jogo de habilidade. Se você for bom o suficiente, você pode ganhar uma bolada honestamente. Olha que legal aqui que o Gary faz, ó. É um jogo de habilidade. Isso daqui, ó, esse é um jogo de habilidade. Olha que legal. Nossa, essa parte aqui é muito da hora, pessoal. Esperança. Aqui a gente pode perceber que o Gary cria esperança. Ó, eu quero que vocês prestem atenção. Por que que ele cria esperança? Porque, ó, diferente dos outros jogos de cassino, certo? Diferente dos jogos de cassino, o Blackjack ele é diferente. Por quê? Porque ele não depende da sorte. Ele é um jogo de habilidade, certo? Se ele é um jogo de habilidade, significa que se você for bom o suficiente, você pode ganhar uma bolada honestamente. Isso daqui cria esperança. Nossa, pessoal, isso daqui é muito forte, cara. Isso aqui é muito forte, porque isso aqui cria muita esperança. Você entendeu? Isso aqui cria muita esperança para o cliente. Se você
for bom o suficiente, você pode realmente ganhar uma bolada, honestamente. Vocês entendem como isso daqui realmente é poderoso? Como isso aqui realmente é forte? Se você for bom o suficiente, é um jogo de habilidade. Por isso, se você for bom, você ganha muito dinheiro. Isso daqui cria esperança, pessoal, porque a pessoa pensa, putz, como é que eu faço pra ficar bom? Aí a pessoa exatamente se pergunta isso daí, entendeu? Oh, caraca. O cliente ele se pergunta isso daqui, caraca, mas como é que eu faço pra ficar bom? Você entendeu? Porque se eu ficar bom, eu vou conseguir ganhar muito dinheiro com isso. Porque o Blackjack, o cara me falou que é um jogo que depende de habilidade. E aqui tá o reason, para ganhar Blackjack, você simplesmente precisa prestar atenção no jogo e desenvolver uma habilidade hábil de jogar boas cartas. Você entendeu? É um jogo de habilidade, em resumo. Se você for bom, você consegue. Então aqui o Gary, ele cria essa sensação de esperança. E aí, ó, o que que ele vai? Por essa razão, os métodos e estratégias de Blackjack foram vendidos por tão pouco quanto US$ 10 e tantos quanto US$ 3.000. Eu sei disso porque comprei todos. Muitos desses métodos são extremamente complexos. Então aqui, ó, foram desenvolvidos por cientistas, matemáticos e professores universitários com mentes semelhantes a computadores. Na prática e na pesquisa, descobri que para usar com sucesso esses métodos é necessário ter uma memória fotográfica ou computador para realizar os cálculos constantes necessários. E devo dizer, isso é loucura. Nenhum cassino por mundo permite que você jogue blackjack com computador. E essas pessoas afortunadas o suficiente para nascer com uma memória fotográfica geralmente acabam com algum tipo de superemprego que lhes dá todo o dinheiro que precisarão. Assim, para as pessoas comuns, muitos desses métodos nem sequer valem o papel que são impressos. É por isso que, então, ó, aqui, ó, o que que o Gary está fazendo? Ele está desqualificando os métodos tradicionais, tá? Só que aqui, o que que eu percebo aqui, certo? Eu percebo que nessa parte, o que que o Gary ele quis fazer? Eu vou ficar um pouco de pé, pessoal. Ele quis basicamente trazer essa sensação por essa razão, os métodos e estratégias do Blackjack foram vendidos por tão pouco de US$ 10 e tantos quanto US$ 3.000, certo? Só que o que que eu percebo aqui? Na verdade, pessoal, eu percebo que nessa crença aqui, ó, ao invés da pessoa falar, caraca, como eu faço pra ficar bom? Ela pensa, caraca, eu vou comprar um dos métodos. Peraí, eu vejo que nessa parte, o que que a pessoa pensou? Ao invés dela pensar, por exemplo, tipo, como é que eu posso dizer pra vocês? Certo? Ao invés dela pensar, tipo, caraca, como é que eu faço para ficar bom? Às vezes ela pensa, tipo, putz, existem outros métodos no mercado, certo? Então, como é que eu faço, tipo assim, se eu tentar esses métodos, pode ser que realmente eles me ajudem, certo? Pode ser que ela já saiba desses outros métodos. Então, o que que o Gary faz nessa parte? Ele sabia que a pessoa provavelmente ia pensar em outras soluções, em outros métodos tradicionais para resolver esse problema. Só que ele tem que desqualificar esses métodos tradicionais para depois ele vender o método dele no final. Você entendeu, Matheus? Eu entendi, você entendeu? Eu tô entendendo o que que tem um espelho. Então, o que que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ele desqualifica esses métodos tradicionais na sequência porque o cliente pensou em métodos tradicionais. Ele pensa, boom, Gary vai lá e dá no meio. Você entendeu? Então, ó, aí aqui é um ponto de transição. Aqui, tipo, é só uma transição. Por essa razão, existem. É, Por essa razão, os métodos e estratégias de Blackjack foram vendidos por tão pouco quanto US$ 10 e tantos quanto US$ 3.000. Eu sei todos. Aí aqui ele desqualifica. Aí o que que o Gary basicamente ele faz? Ele desqualifica ali com alguns motivos, entendeu? Tá vendo? Então aqui basicamente ele está desqualificando esses métodos tradicionais. O que faz o cliente entender que, tá, se você comprou, e aí isso também aumenta a autoridade, porque ele comprou todos os métodos, tentou, viu que nenhum deles é o melhor, certo? E aí o cliente pergunta, tá, mas qual método então eu devo fazer para conseguir o que eu quero? Qual método é o melhor? Certo? O cliente ele se pergunta isso. E ele vai lá e o que que o Gary faz? Ele vai lá e o Gary fala do método dele, porque o cliente está exatamente nesse ponto de entendimento. Tipo assim, o cliente quer entender
por que que é, tipo assim, qual que é o melhor método. Você vê que, tipo assim, o Gary não fala qual que é o melhor método quando o cliente pensa, tipo assim, existem outros métodos no mercado. Não, o Gary só fala o que ele fala quando o cliente está pensando naquilo. Gente, isso aqui é muito poderoso, velho. Isso aqui é muito poderoso. O Gary só fala de uma coisa quando o cliente está pensando naquilo, ou ele antecipa algumas objeções e tudo mais, mas na maioria das vezes ele só fala aquilo quando o cliente está pensando naquilo. É por isso que as cartas vendem tanto, porque quando o cliente pensa algo, o Gary fala esse algo. Sim, vocês estão entendendo isso daqui? Ó, vocês concordam comigo? Que depois que o Gary falou disso daqui, ó, tipo, o blackjack é a melhor método. É o tipo assim, é a melhor forma para conseguir ganhar dinheiro, certo? O blackjack é a melhor forma para conseguir ganhar dinheiro. Porém, tem um problema. Qual é? Na verdade, o blackjack é a melhor forma para conseguir ganhar dinheiro no cassino por causa disso e daquilo. Automaticamente a pessoa pensa, legal, o blackjack é bom para ganhar dinheiro. E aí ele fala, e é por isso que eu tenho um método aqui hoje que vai te ajudar. Só que o que que acontece? O Gary sabia que a pessoa ia pensar em outros métodos, então ele desqualifica antes. Vocês estão entendendo isso daqui? Tipo assim, o Gary não falou o produto dele porque a pessoa não pensou no produto dele. A pessoa, tipo assim, entendeu que na hora que ele ia escrever, a pessoa não ia pensar naquilo, ela ia pensar em outra coisa. Gente, isso aqui é a chave, é o ouro da copy. É tipo assim, você escrever e falar exatamente o que o cliente está pensando. Você entendeu? Quando você, tipo assim, entende o que o cliente vai pensar, você fala o que ele vai pensar. Tipo assim, responde a dúvida que ele tem na cabeça. Entendeu? Quebra a objeção que ele tem na cabeça. Por exemplo, nessa parte, o cliente provavelmente iria pensar o seguinte: putz, eu sei do blackjack, mas existem outros métodos por aí. Se o Gary fala do método dele, certo? Provavelmente a pessoa vai falar, tá, o seu método é legal, mas tem outros métodos do mercado que são mais baratos, podem funcionar também. Por isso que, tipo assim, ia perder a potência que o método dele tem, entendeu? Então, tipo assim, olha esse ouro, velho. É você falar o que o cliente pensa. Ponto. Tipo assim, se você for ver o fundamento da copy, um dos fundamentos, na minha visão, com todo o estudo que eu tenho, um dos fundamentos da copy é exatamente isso daí. Você falar o que o cliente pensa, o que o cliente tem na cabeça. Agora, como você faz para fazer isso? Certo? Boa pergunta. Eu ainda não descobri. Eu acredito que estudando psicologia humana e lendo muitas copies. Mas eu ainda vou me aprofundar nisso daí para entender. Enfim, aí desqualifica métodos tradicionais, agora o cliente se pergunta: tá, se esses métodos tradicionais não funcionam, existe alguma outra forma para eu ficar ter habilidade no blackjack e ganhar dinheiro? Aí, certo? Ele faz basicamente isso daqui. Então, ó, é por isso que eu desenvolvi. Tá, se todos os métodos tradicionais não funcionam, tem algum outro método? É por isso que eu desenvolvi meu próprio método simples do blackjack. Só que aí, o que que ele faz, pessoal? O método, o que que eu quero que vocês percebam aqui, cara, percebe, cara, isso daqui é o ouro, onda bobagem. Isso daqui é o ouro, ó. É por isso que eu desenvolvi meus métodos, meu próprio método simples. Esse método simples aqui vai em contrapartida com os métodos do mercado. Os métodos do mercado são difíceis. É por isso que eu desenvolvi o meu método simples. Esse simples, pessoal, ele é extremamente poderoso, essa única frase. Por quê? Porque intensifica na cabeça do cliente que ele tem um método que é mais fácil que o do mercado. Você entendeu? Tipo assim, os métodos do mercado são muito difíceis, por isso eu desenvolvi o meu método. Não o meu método, eu desenvolvi o meu método simples. Vocês estão entendendo isso daqui? Enfim, na verdade, olha lá, ó, levei alguns anos e gastei muito dinheiro para torná-lo um método vencedor garantido, mas valeu a pena. Aqui, ó, peguei todos os métodos caros e complexos disponíveis no mercado atual e criei um método simples, fácil de seguir, que, sendo honesto, ganha loucamente. Não há fórmulas estranhas para serem usadas e não há teorias matemáticas para aplicar. É simples e direto. Ele diz como jogar, como apostar e como ganhar. E contar cartas. Alguns métodos dizem que você não precisa contar as cartas. Outros métodos dizem que a única maneira de ganhar é contando cartas. A verdade é que você precisa contar as cartas, mas nem todas as cartas. Veja bem, aqui ele já está indo para outra objeção, mas aqui o que que o Gary faz? Ele apresenta, ele tipo assim, putz, ele vai lá e cria um método em contrapartida do mercado, porque todos os métodos são complicados, eu criei um método simples. Ponto, certo? A princípio a gente vê que o Gary fez isso daí. Todos os métodos são difíceis, eu criei um método simples de se fazer. Perfeito? Após ele ter feito isso daí, o que que ele faz? Ele vai lá, certo? E ele. Só que daí ele quebra algumas objeções sobre, tipo assim. Na verdade, ele aumenta a credibilidade. Tipo assim, eu levei anos pra fazer isso, gastei muito dinheiro.
Ele coloca as informações do expert, né? Enfim, da pessoa que fez o método. Levei anos, gastei muito dinheiro, tipo assim, transformei o método simples, e etc, etc, etc. Tipo assim, entendeu? Então aqui, ó, basicamente, aqui, ó, ele aumenta o valor do produto. Aumentar o valor, tipo assim, pode ser que ele aumente a credibilidade? Pode. Mas por que que o Gary tá aumentando a credibilidade? Porque quando ele aumenta a credibilidade, ele também aumenta o valor, entendeu? Então, no princípio das coisas, ele só quer aumentar o valor do produto dele, do método dele, né? Na verdade, que ele ainda não falou que isso vai estar disponível, ele só falou que é um método. Então, ele aumenta o valor do método, certo? Após ele ter feito isso daí, ele fala, é simples, é simples e direito. Ele diz como jogar, como apostar e como ganhar. Aqui, ó, o que que o Gary tem aqui, ó? Prova. Isso daqui é prova, pessoal. Que ele explica, na verdade, ó, aqui ó, ele explica como funciona o produto, que serve como prova. Isso daqui serve como prova. Por quê? Porque o Gary falou, ó, eu tirei todos os métodos difíceis do mercado, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo, deixei tudo simples, certo? Depois que eu deixei tudo simples, na verdade, não, eu tirei todas as coisas difíceis e deixei o método simples, certo? Uma coisa é você falar, outra coisa é você provar isso daí. E como que o Gary prova? Ele fala o que que é o método. É simples. Ele diz como jogar, como apostar e como ganhar. Ponto. Você entende que, tipo assim, é um elemento. Isso aqui, indiretamente, é um elemento de prova, porque ele falou que é simples. Tá, você falar uma coisa, outra coisa é você falar como funciona, funciona o seu produto de forma simples, é outra totalmente diferente, porque você prova a afirmação que você está falando. Isso daqui é a prova desse método simples aqui em cima, entendeu? E aí o que que acontece? O Gary, ele fala, e contar cartas. Essa provavelmente era uma objeção específica do mercado em relação aos métodos. Tipo, muitos métodos falam para contar cartas, outros não. Então o que que o Gary faz? Ele vai lá e tipo assim, quebra essa objeção para a pessoa não sentir esse tipo de problema ou ter esse tipo de objeção quando ela for comprar o produto. Você entendeu? Enfim, e conta a carta. Ah! Alguns métodos dizem que você não precisa contar as cartas. Outros métodos dizem que a única maneira de ganhar é contando cartas. A verdade é que você precisa contar cartas, mas nem todas as cartas. Veja, eu também descobri a maneira mais fácil do mundo de contar cartas. Tudo o que você realmente precisa saber é se o baralho é rico ou pobre, em 10 cartas. E se você pode adicionar mais um ou subtrair menos dois, você já sabe como contar cartas. Pense como seria ótimo se você tivesse um método. Então, aqui, ó, basicamente o Gary quebra essa objeção. Aqui, ó, ele levanta uma objeção. Cara, isso daqui é muito legal. Ele só levanta essa objeção porque é exatamente isso que o cliente estava escrevendo. Que eu quero que vocês imaginem. Pensa lá, você está em 1990, o Gary está escrevendo uma copy. Quando ele está escrevendo uma copy, ele está escrevendo, ele pensa assim: putz, meu cliente vai pensar isso daqui. Eu preciso quebrar essa objeção nessa parte. Cara, esse poder, essa habilidade de copy é extremamente fodástica. Porque isso daqui te faz conseguir entender estruturas. Tipo assim, é isso que faz vender muito. É tipo, essa linha de pensamento, entendeu? Caraca, que insano, cara. Enfim. Aí, ó, ele vai lá e quebra essa objeção. É, né, responde aqui, alguns métodos precisam, mas em todas, veja. E aí, o que que acontece, ó, pessoal? Isso daqui, ó, é elemento de prova. Aqui ele quebra a objeção, né? Aí aqui ele tem um elemento de prova porque ele explica de forma simples. Quando você explica de forma simples, você fala que o método é simples, e explica aquilo de forma simples, você confirma essa ideia na cabeça do cliente, entendeu? Daí ele fala, pense como seria ótimo se você tivesse um método como esse que poderia facilmente fazer você ganhar uma bolada de dinheiro a qualquer hora que você quiser. Você poderia acabar com seus problemas financeiros para sempre e ter todas as coisas maravilhosas que o dinheiro pode comprar. Carros novos, joias caras, férias na Europa e muito, muito mais. Então aqui nós temos os benefícios. Então, tipo, o que que um método desse faz por você? E é grátis. Você é grátis. Então aqui, ó, ele vai antecipa o valor. Ele antecipa o preço do produto. Você gostaria de experimentar esse incrível método Blackjack fazendo dinheiro? Você gostaria de ver por si mesmo se é tão fácil e tão lucrativo quanto eu digo? Então aqui, ó, ele são frases tendenciosas.
para tirar o sim do cliente, certo? E aí, ó, claro que sim. E agora. Ah, tá lavando de fora. Você que tava fazendo carne. E agora, e claro que sim. E agora que está a melhor parte de tudo. O método é gratuito. Sim, é verdade. Então, ó, ele revela aqui que o método é gratuito. Porém, isso cria uma objeção na cabeça do cliente, tipo assim, isso aí realmente é verdade? Aí ele fala, sim, é verdade. O método não lhe custará nada, exceto $3 para cobrir o custo da impressão e postagem e manuseio. Como posso fazer uma oferta dessa? Então, o cliente, ele se levanta essa objeção, certo? E aqui o Gary vai quebrar. Ó. Aqui nessa parte, assim, é verdade, o método não custará nada exceto os $3. Aqui ele só está explicando como é que vai funcionar. Na verdade, tipo assim, não tem muito segredo isso daqui, sabe? Como posso fazer uma oferta dessa? A resposta é simples. Veja, além de ser um jogador profissional de blackjack, eu também envolvi um negócio de viagem e atualmente estou organizando pacote de viagem com desconto para destinos em todo o mundo. Tudo que espera é que cada uma vez que você use meu método e veja como é fácil ganhar, você faça os planos de viagem futuro através do meu serviço. Você não pode perder, mas com toda certeza você pode ganhar. Tudo que você tem que fazer é responder as 5 perguntas no final dessa página. Aqui, ó, o Gary basicamente quebra essa objeção. Qual que é o reason why? A viagem, né? Ele, tipo, dá uma justificativa daquela questão da viagem, etc. Tipo, o argumento da viagem, né, e tudo mais. Aí aquele vem que você, tipo assim, explica como funciona, tudo que você precisa fazer é responder as 5 perguntas no final dessa página, imprimir seu endereço, etiqueta, incluir $3 e o método é seu. É tudo que você precisa. Então, explica como comprar, né? Tipo, como comprar entre parênteses, porque aqui o cliente não vai estar comprando nada, mas explica como funciona o processo de compra. Quando você receber seu questionário, eu cortarei a etiqueta no envio e a colarei na embalagem do método. A propósito, o método tem 24 páginas. Chegará para você em um envelope branco. Nota, apenas um método é permitido por interesse. Se você quiser cópias desse, por favor, faça-as você mesmo. Aqui é só uma objeção, certo? E depois dessa objeção aqui, o Gary, ele, tipo assim, ele basicamente só explica explicação do pós, do pré e, e pós momento de compra, certo? Então, depois de você comprar, eu vou fazer isso daqui. E aí ele acaba a carta, pessoal. Mas, pessoal, muito da hora a análise dessa carta, cara. Muito legal mesmo. A gente tem 6 minutos ainda, né, para finalizar essa primeira parte do dia aqui da análise. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. E, cara, olha que legal. Uma das coisas, acho que mais poderosas que a gente vai, tipo assim, cada carta que a gente vai analisando do Gary, a gente vai vendo que, tipo assim, a coisa mais importante que se repete em todas são duas coisas que eu vejo. A primeira é gradualização, que é, não gradualização, mas, não sei se poderia chamar assim, mas é entender o pensamento do cliente quando você está escrevendo. Como assim, Matheus? Por exemplo, se eu falar A, o cliente vai pensar em B, então tem que falar de B. Se eu falar B, o cliente vai pensar em C, então tem que falar de C. Então, é entender esse pensamento do cliente. E segundo, saber escrever, deixar as frases atraentes para conseguir capturar a atenção do cliente, para conseguir chamar a atenção dele, para conseguir prender a atenção dele. Você entendeu? Então, tipo assim, é realmente muito forte. Esses dois princípios, esses dois fundamentos, tenho certeza que se você aprende a dominá-los, você consegue fazer suas copies converterem muito mais. Falo isso por mim, tá? É algo que eu tenho, que eu venho melhorando muito. A forma como eu escrevo e a forma como eu sei que o meu cliente vai pensar quando eu escrevo aquilo. E aí tem duas coisas, né, que a gente pode falar. A primeira delas é, quando você vai, para você primeiro aprender a escrever melhor, certo? Você tem que escrever mais copies, então, independentemente do nicho ou de qualquer coisa que você for fazer, o jeito que você escreve, a escrita e tudo mais, isso é muito de prática e consumo de copy, então, ler copy e tudo mais, escrever mais, tipo assim, só para treinar, para melhorar a escrita, essa questão, tipo assim, tornar a sua escrita mais persuasiva, cara, é prática e consumir, certo? Também entender, tipo assim, quais são os princípios, como os caras fazem para escrever, o que eles pensam na hora de escrever, certo? Mas essa questão da escrita, é muito interessante você pensar nesse primeiro ponto, então, tipo assim, melhorar e tornar a sua escrita mais persuasiva, certo? Como que você pode fazer isso? Escrevendo mais, lendo mais copies, estudando mais, tipo assim, sobre esse tipo de assunto, para você entender, e principalmente praticando, porque é a prática que vai, tipo assim, te tornar melhor. Eu falo isso para vocês porque eu já estudei muito, cara, muita copy. Tipo assim, esse ano de 2023 foi um ano que, tipo assim,
eu quebrei muitas crenças minhas, mas, cara, eu passava tipo assim, o dia todo estudando muito copy, cara, só que eu aplicava muito pouco. E eu juro pra vocês, tipo assim, de novembro pra cá, 2 meses, cara, eu, tipo assim, a minha escrita evoluiu muito mais do que todo ano estudando. Você entendeu? Claro que o estudo foi extremamente importante, mas, tipo assim, ter feito isso, ter praticado é o que realmente muda o jogo, entendeu? Isso é óbvio, mas às vezes a gente pensa, putz, vou estudar, 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 certo? Porque se eu estudar, 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 uma hora, tipo assim, eu vou ter o conhecimento e aí eu começo a aplicar. Não, não é assim. A gente é muito ensinado assim na escola. Eu percebi que eu peguei esse negócio da crença na escola, porque na escola eu era assim, tipo, estudo, 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 estudo e aplica muito pouco. Então, tipo assim, tem que quebrar esse parâmetro, entendeu? E às vezes é até por isso que você continua pobre, porque você estuda, 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 estuda e aplica muito pouco. Sendo que você tem que aplicar, 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 aplicar e estudar. Aplica mais do que estuda, entendeu? Então, enfim, tem esse primeiro ponto, que é o negócio da escrita persuasiva, e segundo, entender os pensamentos do cliente, né? Esses pontos tipo assim, putz, o que que o cliente vai pensar quando eu falar isso daqui? Essa segunda parte vai entrar muito na questão de você entender o seu público, ler muitas cartas do seu nicho, muitas copies do seu nicho para entender, tipo assim, como os outros copies pensam, certo? Porque você consegue cartas validadas que estão vendendo muito, que se elas estão vendendo muito é porque elas, tipo assim, entendem o que o cliente vai pensando, certo? Então é legal você consumir esse tipo de copy. Segunda coisa, vocês estudarem muito bem o seu mercado, o seu público, converse com as pessoas. Cara, eu vou falar pra vocês, não tenham vergonha. Você tá trabalhando com gente que tipo assim, quer emagrecer? Chega nos gordinhos, conversa com os gordinhos, velho. Pergunta das dores, dos medos. Cara, essa é a melhor fonte de conhecimento, porque você vai direto da fonte, entendeu? Você pode vir aqui no chat GPT, você pode vir aqui no YouTube, pode. Claro que você pode vir em comentários e tudo mais, isso é bom. Isso é bom também porque fortalece. Mas, cara, você chegar e conversar diretamente com a pessoa e perguntar diretamente pra ela é muito forte, tá? Então, são essas duas coisas. Então, é você. Ah, mais uma coisa, né? Então, só pra gente. A terceira coisa, no caso, antes de eu fechar, qual seria ela? É você. Quantos por cento de bateria? 85. Quando você tá. Na verdade, outra coisa que você pode fazer para conseguir melhorar esse entendimento, né? Tipo, do que o cliente vai pensar e tudo mais, é você. Cara, estudar sobre psicologia humana, certo? Tipo assim, a gente tem certos princípios que todas as pessoas têm. Então, tipo assim, elas têm certos tipos de emoções, pensamentos que isso aflora em muitas pessoas. Então, é a questão da curiosidade, sabe? Geralmente, quando você fala para as pessoas, não faça isso, elas fazem isso. Jesus Cristo, por exemplo, ele falava, não fale do meu milagre para ninguém, não fale disso para ninguém. Tipo, não é, claro que ele não falava assim, mas trazendo, tipo assim, porque eu entendi, né? A princípio é isso. Então não fale. E o que que as pessoas iam? Elas iam lá e falavam. A gente tende a ser meio construtivo. Tipo, se eu falar pra você, não pense no elefante, agora você vai pensar no elefante. Certo? Até eu pensei no elefante. Não pense numa cortina rosa. Você tá olhando, você pensou na cortina rosa. Se eu falar não pense no travesseiro, você pensa no travesseiro. A gente tende a ter esses princípios, entendeu? Tipo assim, internados na nossa cabeça, da própria mente humana. Então é legal você, tipo assim, estudar sobre essa questão da psicologia para saber como a cabeça funciona, porque isso vai te ajudar também a ter esse tipo de entendimento aqui, certo? Mas é isso, meus queridos. A carta de hoje foi analisada. Tem mais 1 minuto e 20. Eu vou estar finalizando essa gravação por aqui hoje, certo? Amanhã a gente continua. Amanhã a gente continua. Amanhã não. Hoje mais tarde, eu vou fazer outra análise de outra carta junto com vocês, porque ontem a gente não fez. Mas é isso. A gente faz outra análise do Gary. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, tá? Eu gostei bastante da análise de hoje. Então é isso. Vamos que vamos, vamos pra cima, vamos quebrar tudo, pessoal. Valeu e até mais tarde. Stop share, alright? E let's do it. Desejo pra vocês também um feliz ano novo, né? E vamos treinar, ó. Tá vendo que tá saindo aqui um trapézinho, um ombrinho, pá. Isso aí, tem que cuidar do corpo, tem que treinar e vamos que vamos. Brincadeira, gente. Só brincadeiras à parte, mas é isso.